Apesar de nós estarmos aí no início de ano, né, final do mês de janeiro, já início de fevereiro, as pesquisas com os nomes dos possíveis presidenciáveis estão cada vez aí pipocando praticamente aí toda a semana, né? Tivemos semana passada pesquisas e essa semana tivemos aí pelo menos duas pesquisas. Destaque para Paraná Pesquisas, que trouxe aí um avanço gigantesco da candidatura de Flávio Bolsonaro representando aí a direita, né? Alguns nomes ainda estão indefinidos, mas já dá para se cravar, já dá para se dizer que Flávio Bolsonaro, ele é sim o candidato da direita, o candidato aí que representa o bolsonarismo, né? Ou seja, o indicado por Jair Messias Bolsonaro para concorrer à presidência da República, após especulações sobre a possibilidade de Tarcísio Gomes de Freitas, né, o governador de São Paulo, ser o candidato aí da direita. Essas especulações elas caírem todas por terra, porque até o próprio Tarcísio já veio a público e já garantiu, já definiu que ele sim vai ser candidato à reeleição em São Paulo para o governo do estado, né? Uma eleição aí praticamente encaminhada, só mesmo uma hecatombe que poderia tirar a eleição de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo de São Paulo. Então, é isso, né? Tivemos aí movimentações também essa semana, por exemplo, uma delas foi a saída do Ronaldo Caiado, ele que saiu aí do União Brasil e foi para o PSD do Kassab, né? Uma movimentação bastante estranha, né? O PSD, por exemplo, tem aí pelo menos 3 presidenciáveis com a chegada aí do Ronaldo Caiado. O Ratinho Júnior, né, que já é do PSD, governador do estado do Paraná, candidato a presidente, pré-candidato, melhor dizendo. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que estava no PSDB e mudou aí de partido, né, mudou de sigla para então também ser um presidenciável, um pré-candidato à presidência da República e foi para o PSD. Agora, a chegada do Ronaldo Caiado, que teve as portas fechadas dentro do União Brasil, e ele então optou por mudar de partido. Foi para o PSD de Kassab para tentar ali alavancar a sua candidatura ao Palácio do Planalto. Mas diante desse cenário, né, com o PSD aí com três candidatos presidenciáveis, no final das contas eu acho que vai sobrar um, o restante vai para o Senado e vai ficar por isso mesmo, né? Então, enfim, né? São aí, o jogo que está sendo jogado, né? O tabuleiro político aí está sendo montado, né? Estratégias de um lado, estratégia do outro, e no final a gente vai ter a definição a partir aí, acho que de março, final de março ou abril, ou maio. Aliás, acho que tem até na convenção, né? Eu tô meio por fora dessas datas, porque toda hora tá mudando também. Enfim, mas o que se tem de certeza é que Flávio Bolsonaro será candidato, o Lula, na princípio, também é candidato e à reeleição, né? Apesar de estar aí com mais de 80 anos, parece que ninguém vai convencer, pelo menos a princípio, de que o Lula passe aí o bastão para um outro, né, um outro aí da esquerda, um outro candidato, um Haddad, sei lá, mas quem que poderia ser o representante da esquerda que pudesse ter potencial de votos. Então, a princípio, o Lula é candidato aí à reeleição. Aí nós temos o Renan Santos, lá do Missão, o pessoal do MBL lá, aquele movimento que alguém já conhece, alguém já ouviu falar sobre isso, né? Aí também tem o Aldo Rebelo, que é candidato, né, pré-candidato, melhor dizer, estou falando são os pré-candidatos, né? Na realidade são pré-candidatos. Sabemos que esses nomes provavelmente serão efetivados, enfim, na hora certa, mas a princípio são tratados como pré-candidatos a presidente. Então, recapitulando, o Lula, né, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, o Ratinho Júnior, aí enfim, aparecem as pesquisas com nomes como Ratinho Júnior, que provavelmente eu acho que não vai ser candidato, Ronaldo Caiado,
e tem mais um outro nome, o próprio Eduardo Leite também, né? Então são esses nomes que ficam ali pipocando. Tem o Romeu Zema do Novo, que também é pré-candidato, que eu acho que deve seguir também com o seu nome, a princípio, né? O Novo deve ter aí, então, o seu nome, o nome de um candidato para a presidência da República, pelo menos a princípio. Mas enfim, vamos ver o que diz então essa pesquisa aí que saiu da Paraná Pesquisas. Bom, essa pesquisa então ela foi feita aí pelo Paraná Pesquisas, né, o cenário eleitoral para a presidência da República em 2026. O levantamento ele é de nível nacional, alcance nacional. A coleta dos dados aconteceu entre 25 a 28 de janeiro, então, portanto, né, fresquinho aí. Foram entrevistados cerca de 2.080 eleitores em todo o Brasil. Margem de erro, mais ou menos 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Nível de confiança, 95%. Tem lá o seu registro no TSE. E, enfim, para quem quiser conferir, está lá então esse registro. Então, o que acontece? Os números, né, que é o mais importante. Os números para primeiro turno, né, principal e simulação. Lula tem cerca de 40% e Flávio Bolsonaro cerca de 33%, em números redondos. Já com... Aqui até aparece o nome do Tarcísio, mas o Tarcísio já falou que ele não é candidato, e então nem faz sentido trazer esses números com o Tarcísio. Bom, agora os números para o segundo turno, né? Números para segundo turno, eventual segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e Lula. Lula aparece à frente, ainda com 44,8% dos votos. Flávio Bolsonaro com 42,2% dos votos, ou seja, caracterizando ali aquele empate técnico, né? 2 para mais, 2 para menos, enfim, então está dentro aí dessa margem de erro, considerado aí empate técnico. Mostra então um crescimento, né, da candidatura aí de Flávio Bolsonaro, que teve aí o seu nome ventilado, enfim, foi, né, jogado aí para ser candidato no final de dezembro. Então estamos em janeiro, final de janeiro, um mês e pouco, e há aí um movimento muito grande de crescimento da candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai então se consolidando como candidato da direita, né? Agora já tem aí algumas informações, alguns movimentos aí do Centrão, que começa a fazer o movimento, né, guinando aí para o Flávio Bolsonaro. Eu vou pegar aqui os números mais exatos da pesquisa, que o que eu tinha ali não estava muito bem especificado. Então vamos lá. O primeiro turno, o Lula aparece aí com 39,8%. Com relação à pesquisa anterior, ele teve um aumento de 2,2%, ou seja, ficou dentro aí da margem de erro com relação à pesquisa anterior. Já o Flávio Bolsonaro, ele aparece agora com 33,1%. O seu aumento foi de 5,3% com relação à última pesquisa, o que dá uma indicação de que ele aumentou aí acima da margem de erro, que é de 2,2% para mais ou para menos. Então, o Flávio, ele cresceu acima da margem de erro. Daí aparece o Ratinho Júnior, do PSD, com 6,5%, e ele teve uma queda aí dentro da margem de erro de menos 2,5% com relação à pesquisa anterior. O Caiado, do PSD, agora também do PSD, aparece com 3,7%. Então, esses números aqui do Ratinho e do Caiado pode estar havendo aí pelos dois serem do PSD, o Caiado não teve a sua primeira pesquisa que ele aparece como agora afiliado no PSD. O Zema do Novo, ele pontuou aí 2,8%, teve um pequeno recuo aí de 0,3%. Já o Renan Santos, do Missão, né, o MBL, marcou aí 1,5%, ou seja, 1,5%, e teve um aumento significativo, 0,7%. O Aldo Rebelo,
do Democracia Cristã ficou com 1,1%. Então, no segundo turno, para números mais exatos, o Lula aparece aí numa simulação com 44,8%, o Flávio Bolsonaro 42,2%, com um aumento de dentro da margem de erro de 1,2%, comparado com a última pesquisa. Então, no segundo turno, o Flávio aumentou aí 1,2%, comparado isso com a última pesquisa do Paraná Pesquisas, óbvio. E o Lula, ele também variou, aí teve uma variação de 0,7% para mais. Então, ou seja, tá a princípio, né, mostra-se um quadro bastante disputado, como foi a própria eleição de 2022, e agora daqui para frente as coisas realmente vão começar a acontecer, né, com a chegada aí, enfim, de outros partidos, né, no caso o Flávio Bolsonaro, fazer a aglutinação aí com uma parte do Centrão, e quais serão os desdobramentos, né, de todos esses escândalos envolvendo o Lula, envolvendo o PT, INSS, Master, insegurança, enfim, o aumento aí do endividamento das pessoas que não conseguem pagar as suas contas, né? O salário está lá embaixo, o dinheiro está desvalorizado, e enquanto que você vai lá no mercado e, enfim, né, com R$ 500 você não compra praticamente mais nada no mercado, né? Claro, estou exagerando aqui, mas enfim, é mais ou menos isso. Então, no decorrer aí do tempo, a gente vai ter uma noção, a probabilidade, né? A tendência é que o Flávio, ele continue nessa subida e o Lula em queda. Então, provavelmente, talvez na próxima pesquisa da Paraná Pesquisas, ou em outras pesquisas, o Flávio já aparece na frente, mas em se tratando da Paraná Pesquisas e outras também, talvez em uma próxima o Flávio já apareça aí numericamente à frente de Lula. E aí, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E você, o que você acha? Será que o Lula será candidato em 2026? Ou será que quando chegar mais próximo ele vai soltar aí a mão do arado e vai passar essa bola para o Haddad? Não sei. Responde para mim aí nos comentários.